Ela acabou se deparando com dois estranhos seres sorridentes. No amanhecer do dia de Todos os Santos, carregando um buquê de cravos para a igreja, ela avistou um objeto misterioso. Dois cones brilhantes, com cadeirinhas infantis em seu interior. Mas o mais chocante aconteceu logo depois. Dois pequenos seres, com pouco mais de 1 metro de altura, surgiram debaixo do objeto. Vestidos com uniformes marrons, capuzes e capacetes, eles sorriam incessantemente e falavam em uma língua desconhecida. Um deles pegou o buquê e uma meia de rosa, examinando-os com curiosidade antes de lançá-los dentro do objeto. O que seriam esses seres? Por que estavam lá? E o que significava aquele estranho objeto cônico? Rosa, tomada pelo medo, fugiu desesperada, mas não sem deixar para trás um dos encontros mais inexplicáveis e assustadores da história ufológica italiana. No início da manhã de 1º de novembro de 1954, na região de Toscana, Itália, uma mulher chamada Rosa Lotti Danieli preparava-se para celebrar o Dia de Todos os Santos. Este dia, tradicionalmente importante na cultura italiana, era marcado por missas e visitas aos cemitérios para homenagear os entes queridos. Rosa, uma mulher de 40 anos, casada e mãe de 4 filhos, era conhecida em sua comunidade pela sua honestidade e simplicidade. Como era de costume, Rosa seguia a pé para a igreja de São Pedro, localizada na vila de Sanina, a poucos quilômetros de sua casa. O caminho, embora pitoresco, passava por estradas rurais e trilhas cercadas por vegetação. Naquele dia, o percurso estava especialmente complicado devido à chuva intensa do dia anterior, que havia transformado o solo em uma trilha lamacenta. Para evitar sujar seus sapatos e meias antes de chegar à igreja, Rosa decidiu caminhar descalça. Ela segurava em uma mão seus sapatos e meias, e na outra, um buquê de cravos que planejava depositar no altar da igreja. Com o amanhecer tranquilo, o som da natureza preenchia o ambiente, e Rosa, absorta em seus pensamentos, não poderia imaginar o que estava prestes a presenciar. Por volta das 7h30 da manhã, Rosa avistou algo incomum ao longe, próximo a um grande pinheiro. Ao se aproximar, viu um objeto de aparência peculiar. Ele era formado por 2 cones acoplados, colocados verticalmente com mais de 2 metros de altura. O objeto parecia ser mais largo no meio, como se estivesse inchado, e sua superfície tinha um aspecto similar a couro brilhante, que reluzia sob a luz da manhã como alumínio polido. Na base do cone inferior, uma porta aberta revelava o interior do objeto. Curiosa, Rosa parou para observar. Dentro, ela viu 2 pequenas cadeiras, semelhantes a cadeirinhas infantis, o que aumentou ainda mais sua perplexidade. Apesar de achar tudo aquilo muito estranho, ela permaneceu no local, intrigada. Enquanto Rosa observava o objeto, 2 seres estranhos emergiram de debaixo dele e começaram a caminhar em sua direção. Eles eram pequenos, com cerca de 1 metro de altura, e usavam uniformes marrons escuros com capuzes. Suas costas eram cobertas por mantos curtos de tecido cinza, e em suas cabeças havia capacetes que escondiam parcialmente seus rostos. Apesar disso, Rosa pôde notar que suas feições, embora lembrassem as de homens mais velhos, tinham algo peculiar, quase sobrenatural. O que mais chamava a atenção era o fato de que os 2 seres sorriam constantemente. Eles pareciam amigáveis e comunicavam-se em uma língua desconhecida. Embora Rosa não entendesse o que diziam, os gestos e a expressão dos seres não eram ameaçadores. Ela, por um momento, cogitou que poderiam ser trabalhadores estrangeiros da companhia elétrica, que havia começado a realizar obras na região. No entanto, suas características físicas e o objeto peculiar desmentiam essa suposição. Um dos seres se aproximou ainda mais de Rosa.
Ele olhou para os itens que ela segurava, o buquê de cravos e as meias, com curiosidade. Delicadamente, o ser pegou os dois objetos de sua mão, examinou-os e começou a rir, aparentemente encantado com o que via. Em seguida, ele caminhou até o objeto cônico e lançou os itens dentro da abertura. Logo depois, o ser voltou em direção à Rosa, segurando um objeto arredondado de cor marrom. Ele o ofereceu a ela, fazendo gestos que sugeriam que ela deveria aceitá-lo. O objeto parecia ser revestido do mesmo material que cobria o exterior do cone, algo que Rosa descreveu como semelhante a couro, mas diferente de qualquer coisa que ela já havia visto. Apesar da insistência do ser, Rosa recusou a oferta. Ela pediu que devolvessem seus pertences, explicando que não tinha interesse no objeto oferecido. No entanto, os seres não pareciam compreender suas palavras ou sua recusa. Percebendo que não teria suas coisas de volta, Rosa começou a sentir-se desconfortável e decidiu que era hora de sair dali. Enquanto os dois seres estavam distraídos, Rosa viu uma oportunidade e correu. Ela deixou o local rapidamente, descalça, segurando apenas um dos sapatos que havia recuperado durante a confusão. Sua corrida foi frenética, movida pelo medo e pela adrenalina. Ao chegar à igreja, estava visivelmente abalada e gritando por ajuda. No começo, Rosa teve dificuldade para se lembrar de todos os detalhes do que havia acontecido. Sua mente parecia confusa, e ela apenas repetia que havia fugido de algo muito estranho. Com o passar do tempo, no entanto, as memórias começaram a voltar, e ela foi capaz de descrever o incidente em detalhes. Seu relato foi tão impressionante que chamou a atenção das autoridades locais. Após o relato de Rosa, muitos curiosos e moradores da região dirigiram-se ao local indicado por ela. Lá encontraram uma marca profunda no chão, onde o objeto cônico parecia ter estado. No entanto, a marca acabou sendo deformada pelas pegadas das pessoas que se reuniram ali, já que o solo ainda estava úmido devido à chuva do dia anterior. Apesar disso, o testemunho de Rosa foi considerado confiável por muitos na comunidade. Ela era conhecida como uma pessoa honesta e sem motivos para inventar uma história tão fantástica. Além disso, pouco tempo depois, outros relatos começaram a surgir. Alguns moradores afirmaram ter visto o objeto cônico voando pela região, enquanto duas crianças disseram ter avistado uma senhora, acompanhada de dois homens pequenos e sorridentes, que se encaixavam na descrição dos seres. O caso de Rosalotti Danieli tornou-se um dos relatos ufológicos mais intrigantes da Itália. Para muitos, sua história é um exemplo clássico de contato com seres extraterrestres. Os detalhes fornecidos por Rosa, como o formato do objeto, as roupas e o comportamento dos seres, destacam-se pela precisão e coerência. Embora os céticos argumentem que poderia ter sido uma alucinação ou mal-entendido, a história de Rosa permanece viva na memória local. Sua coragem em compartilhar o que viu inspirou outros a relatar experiências similares, ajudando a consolidar este episódio como parte da rica história de avistamentos inexplicáveis no país. Se você gosta de histórias misteriosas e casos ufológicos como este, siga o perfil para mais relatos intrigantes e surreais.